Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo com o tema do Evangelho, após a exposição referente à progressão que todos nós caminhamos, e enquanto espíritos eternos, a nossa tarefa também não é pequena, e o principal objetivo nosso também é o aprimoramento, para que possamos compreender todas as dificuldades pelas quais passamos, dores, problemas de saúde, problemas de relacionamentos, que são questões por qual todos nós temos compromissos e devemos realizar essa tarefa com compreensão. E somente através do estudo é que nós vamos adquirir esse entendimento e podermos propiciar condições melhores para que possamos passar esses momentos com mais tranquilidade ou muitas vezes com entendimento. E quando nós temos esse entendimento, a nossa sensibilidade também vai nos ajudar a vencermos este momento. E a lição que nós trouxemos hoje é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas, cujo item é Instrução dos Espíritos, item 11, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, escrito por José, no Espírito Protetor de Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Então, o que é a fé ativa? É quando nós falamos e agimos da mesma forma, mas nós, na maioria das vezes, a nossa fé é tão frágil que, diante de qualquer obstáculo, nós já perdemos quase que tudo que falamos, que acreditamos, que temos fé, que a nossa confiança ainda é muito pequena, porque nós ainda não temos conhecimento ou esclarecimento suficiente para a manutenção do nosso ponto de vista. Nós ainda vacilamos muito, principalmente em relação à questão da fé, que é sobre a existência de um ser superior, supremo, que é o diretor-geral do universo e que comanda não só o universo em si, mas todos nós. E o nosso aprendizado é justamente essa firmeza que devemos buscar. Não pode adormecer, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Então você veja bem que através da fé nós vamos desenvolver virtudes. E essas virtudes, elas são fortalecidas pelo conhecimento e também pelos nossos sentimentos, na certeza de que aquilo que estamos acreditando, ele tem uma verdade, tem um amparo, E dentro da fé nós temos as duas filhas maiores, que é a esperança e a caridade. Todos nós mantemos a esperança. Se não houver esperança, praticamente a nossa vida não teria muito sentido. Mas a esperança também, ela precisa de um apoio, para que, através da esperança, a fé se fortaleça. E a fé também é fortalecida através da caridade, das ações que nós realizamos, porque através da caridade nós recebemos
É a ferramenta que temos para receber intuições, forças para que possamos vencer as nossas dificuldades do cotidiano. Então, elas são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Então, muitas vezes a nossa fé, né, ela não se consolida porque esquecemos muitas vezes de uma das faces, ou da caridade ou da esperança. E a caridade é uma questão assim que sempre falamos, discutimos, mas também ainda é pouco praticada por nós. A verdadeira caridade, né? Muitas vezes realizamos, todos nós dizemos que fazemos caridade, mas que caridade é essa que estamos realizando, né? Sabemos que a caridade do apoio, ele é fundamental, principalmente a da material, ajuda a resolver um problema imediato, mas a verdadeira caridade é aquela que nós apoiamos nos momentos difíceis, através do incentivo, do esclarecimento, da presença constante diante das dificuldades. Então, esse apoio moral, ele é fundamental para todos nós, né? Uma palavra amiga, um bom dia, ou muito obrigado, que muitas vezes esquecemos, né, de pronunciar essas palavras, principalmente dentro dos nossos lares, onde parece que a rotina toma conta e tudo é normal. Mas é tão bom, né, quando nós escutamos alguém dizer obrigado. Mas hoje os jovens usam esse termo, valeu, né? Então, quer dizer, não está falando obrigado, mas reconhecendo que aquela ação foi importante para aquele momento. Então, nós, como foi colocado, nós estamos em evolução. Hoje, a nossa linguagem é um pouco diferente da linguagem da modernidade. E nós temos que acompanhar essa evolução. Então, o espírito também, né, nessa modernidade, ele se encontra em outro nível de evolução. Talvez isso faça com que haja esse desencontro, né, principalmente dentro da família. As dificuldades de relacionamento, muitas vezes, né, é essa falta de caridade. A caridade da palavra, que é o sentimento maior que nós temos, né? E expressa exatamente aquele sentimento de sensibilidade, de bondade, de acolhimento, justamente aquilo que foi trabalhado no estudo, onde coloca que nós temos duas naturezas, né? Essa natureza mais bruta e essa outra natureza que é exatamente a natureza espiritual em desenvolvimento e em crescimento, em busca de melhoria das condições do momento em que estamos vivenciando, no espaço em que nos encontramos e com as pessoas que estamos nos relacionando. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor. Porque se não tiverdes fé, que esperareis? Não é da fé que vos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimentos tereis e por conseguinte, que amor? Então, a fé, né, é o pilar que desenvolve o amor, que é o respeito, esse sentimento, né, mais puro que o homem tem condições de expressar, de poder trabalhar em todos os locais por onde ele anda. Mas, muitas vezes, como foi colocado, né, pela nossa falta de entendimento, nós agimos, né, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, o não reconhecimento do valor das pessoas que conosco jornadeiam.
Sempre queremos ser a estrela principal, né, do momento em que vivenciamos, mas sabemos que todos nós somos espíritos eternos e com condições de progredir, de melhorar e de chegarmos, né, a ser esse espírito perfeito. E para isso trilhamos diferentes caminhos. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. Então, o bem é uma inspiração da fé, porque a fé traduz a esperança e a caridade, né? Se é a caridade, é exatamente a ferramenta que temos para aprendermos a ser bom, né? É a base da regeneração. Então, através da fé é que o homem busca, né, o seu aperfeiçoamento. Ele busca mudar a sua atitude, a sua conduta, mas para isso é necessário que ele utilize da sua capacidade de pensar, raciocinar, ou da capacidade intelectual ou espiritual, porque é ali que está, né, a base da diferenciação que nós temos entre a natureza e também entre os próprios espíritos, né, encarnados, desencarnados, de acordo com as suas condições de compreensão, condição moral. Uns ainda não conseguiram progredir suficiente e permanece, né, muito forte a questão animalizada. A gente vê, né, ainda, né, atualmente, coisas que muitas vezes não queremos acreditar. A barbárie ainda em pleno funcionamento. Mas, por quê? Porque não houve, né, esse progresso no bem. Então, o homem, nós, enquanto espíritos encarnados, humanos que somos, temos uma finalidade de sermos bons, né? E para isso é preciso que tenhamos essa fé bastante sólida. Como é que nós vamos adquirir esta fé sólida? Através da prática, né, da caridade e dessa ferramenta chamada esperança, onde, né, compreenderemos a necessidade de trabalharmos em prol de nós mesmos, que é sermos bons. E é por isso, pois necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abafá-la, será do edifício que construir sobre ela. Então, a nossa fé tem que ser tão forte, essa construção, para que nada possa abalar. Erguei, portanto, esse edifício, quer dizer, a nossa fé, sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e a zombaria dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Então, diante de qualquer desafio, né, nós devemos ter a certeza dessa fé que estamos construindo, ou já temos construído, ou estamos nos dedicando para fortalecê-la, porque ela é a base, né, da nossa caminhada para a construção do bem. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Então, quando nós temos essa fé verdadeira, né, a nossa fala, as nossas ações e as nossas atitudes também devem caminhar junto para que possamos convencer, ou não através só de palavra, mas através das ações que realizamos, pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de pensar. Não é só pelas palavras, porque palavras
todos nós podemos ter, mas a exemplificação que é fundamental, porque para construirmos seguidores, né, é necessário principalmente essa fortaleza nos exemplos, como falamos, como agimos e como pensamos. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Mesmo diante de qualquer dificuldade que encontremos, nós temos que continuar exemplificando e mostrar, né, que aquilo que acreditamos é real, sólido, né, para que possamos ter a confiabilidade. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude de sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceites a fé sem comprovação, essa filha cega de cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Credes nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os vossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. O milagre da nossa mudança, né, de postura é fundamental. E como todos somos seres inteligentes, podemos ser errantes, mas a nossa força de vontade vai fazer com que a gente mude de posicionamento. Então, a fé, ela é construída com base sólida quando temos conhecimento, entendimento e a vivência, principalmente. E a prática, né? Que é todo aquele que tem fé vai procurar praticar os ensinamentos de Jesus. Qual é o chamamento principal que Jesus nos fez? Amar ao próximo como a si mesmo, né? E fazer tudo que puder de melhor para o seu próximo, como se estivesse fazendo a si mesmo. E já temos a certeza de que tudo que realizamos é em benefício de nós mesmos. E a partir do momento em que compreendemos, né, essa verdade, então nós vamos nos esforçar em fazermos o bem, esquecer todo o mal, né, e fazermos o bem. Então, de fato, aí nós estamos consolidando a fé que temos, acreditando, né, na existência plena de Deus, divindade máxima, e que quer que todos os seus filhos sejam tratados igualmente e chegue a esse aprimoramento, que é a meta principal nossa. E para que possamos compreender, né, a questão da fé, trouxe uma história que vai traduzir essa compreensão. É do livro Almas e Desfile, de Chico Xavier, Valdo Vieira e Hilário Silva, né? E a lição é a 18, Tira de Papel, de Valdo Vieira. Então, essa lição, ela traduz exatamente um irmão, né, que não acreditava em nada e estava passando problemas e foi assistir uma palestra na Casa Espírita e inicia assim: a sessão terminara. Armindo pensava enquanto as pessoas deixavam o salão.
Ali viera pela primeira vez, por insistência de amigos que lhe indicaram o Espiritismo como recurso para acerenar-lhe a angústia. Ecoavam nele ainda as palavras do orador: moço, abrandir, verde, verbo firme e brilhante. A fé em Deus traz a alegria de viver. É sol na alma. Tenhamos confiança e, sobretudo, ajudemos aqueles que não a possuem, confortando os desesperados. Ajudar alguém é ajudar-nos, servir é servir-nos. E Armindo cismava. O pregador diz essas coisas, mas não creio que as faça. É muito moço ainda, cheio de vida. Quero ver quando chegar na minha idade, 56 anos. Quanta decepção, quanta dor. E meditando, não percebeu que quase todos os circunstantes já haviam se retirado, deixando-o quase só. Armindo levanta-se e vê um montículo de papel sobre a mesa. São pequenas tiras indicando os nomes de doentes que haviam recorrido às orações daquela noite no templo espírita. Brota-lhe uma ideia de súbito. Apanharia um nome e aplicaria os conselhos ouvidos. Consolaria alguém necessitado, tentando melhorar a sua própria mente. Torna um pedacinho de papel e lê nele o nome de uma mulher, com o endereço respectivo. Amanhã é domingo, refletiu. Visitarei essa pessoa pela manhã. Realmente, às 8 horas, batia a porta de pequena casa, a desmoronar-se em bairro distante. Mocinha triste atende. Armindo pergunta pela mulher indicada. E a jovem fala baixinho. Meu senhor, Conceição acaba de desencarnar. Entre, faça o favor. Emocionado, Armindo vê junto à catre paupérrimo 2 senhoras humildes, compondo o corpo inerte de mulher moça, observadas por 2 crianças de olhos agoniados. Depois das saudações, uma das senhoras assinala discreta. Era câncer. Descansou, coitada. 3 meses vinha sofrendo horrivelmente. Armindo, consternado, ouviu o esclarecimento. Nisso, um homem penetra no quarto penumbroso. E uma das senhoras diz: é o marido da morta e pai dos meninos. Esclarece a senhora, falando de novo. Armindo dirige-se para ele, fazendo menção de cumprimentá-lo e, extremamente surpreendido, reconhece nele o orador da noite precedente, de olhos molhados, mas de fisionomia tranquila. Então, nós vemos que é importante, né, dizermos que temos fé e vivenciar essa fé. De nada adianta falarmos que temos fé e no momento da nossa prova nós não conseguirmos ter essa confiança de que a nossa fé realmente é sólida, é verdadeira. E é através das nossas atitudes que comprovamos esse sentimento que é construído por cada um de nós através da vivência de vários fatos que vão ocorrendo no nosso dia a dia. Por isso que nos é colocado na lição que nós devemos construir esse edifício
com bastante solidez, para que no momento difícil possamos ter a firmeza de viver aquilo que pregamos, aquilo que falamos. Então, fica aí a lição, né, para que possamos também começar a edificar esse edifício, que não é tarefa simples e fácil, mas que é tarefa individual. Ninguém pode construir a fé do outro. Ela deve ser construída através da nossa vivência, do nosso conhecimento, tendo como meta mesmo do amparo, do socorro a nós mesmos, porque o primeiro que é comportado nos momentos difíceis, através dos benfeitores espirituais, somos nós mesmos, porque a assistência não faltará àquele que constrói essa fé sólida. Então, esta é a lição da noite. Esperamos que cada um de nós, né, possa começar a trabalhar nesta construção e dia a dia isso realmente seja solidificado em nossas vidas. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelas informações, pelas lições que nos foram colocadas, e que, se todos nós somos seres racionais, com condições de refletirmos sobre o nosso fazer e também a grandiosidade que temos enquanto Espírito Eterno. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer pela oportunidade do estudo, pelas lições que nos foram colocadas, pelos esclarecimentos que nos são trazidos, e para que possamos compreendermos a necessidade da construção dessa fé sólida, que é a base para a nossa existência, pois a crença em Deus somente acontecerá quando tivermos essa certeza de que todos nós somos socorridos e amparados em todos os momentos da nossa vida. E assim, Mestre Jesus, só temos que te agradecer pelas lições, pelas informações que nos foram trazidas. E por isso, mais uma vez te pedimos, ajuda-nos a consolidar a nossa fé, amparando-nos, socorrendo-nos. Não só hoje, mas sempre, que assim seja.